e fala também sobre o Corinthians, que tomou decisão importante e polêmica às vésperas do clássico contra o Verdão. O Cruzeiro com medo de perder Fagner no fim da temporada, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Renato Augusto, especulado como possível técnico do Sub-20 do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Renato, e ele admitiu que tem o sonho de se tornar treinador, é uma das possibilidades, mas que ainda não foi procurado por ninguém do timão. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube, e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro, e se o Stabile permanecer como presidente do timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto. Desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro, 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. A tendência, inclusive, é que o Fagner esteja em campo para a partida contra o CRB na noite dessa quarta-feira, com o Mineirão para pelo menos 40 mil torcedores. Corinthians, nos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido aquela ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo para almoçar, jantar e partir para a partida. No confronto contra o Palmeiras, marcado para a noite dessa quarta-feira, a situação mudou. Jogadores treinaram na terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá, tudo por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação, especialmente de torcedores. É que alguns jogadores do Timão têm abusado da noite. E no clássico contra o São Paulo, derrota por 2-0 no Morumbi, houve relatos de que 2 atletas estiveram na noite. De sexta para sábado, vale a lembrança de que o São Paulo ganhou do Corinthians na noite de sábado no Morumbi. Entre os jogadores mais pressionados, mais analisados e observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrilho. Para evitar qualquer tipo de problema, às vésperas de um jogo para lá de decisivo para o Corinthians, o Timão decidiu retornar com as concentrações. A partida contra o Palmeiras vale muito. É a última chance de título na atual temporada. Vale a lembrança de que o Corinthians está fora da Sul-Americana, já havia caído na Libertadores e no Campeonato Brasileiro está super distante da ponta. Vale também o emprego de Dorival Júnior. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na próxima quarta-feira, no jogo de volta no Allianz Parque, é grande a chance de o treinador ser demitido. Só para completar, importante lembrar que o Corinthians conseguiu um importante acordo, não foi nem na justiça, foi com a rescisão de contrato de uma empresa de segurança. Antes de ser afastado da presidência do Corinthians, o Augusto Melo prorrogou o contrato com uma empresa, fazendo com que a multa rescisória para a quebra desse contrato chegasse a 30 milhões de reais. Pois bem, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, rescindiu o contrato com essa empresa e fez valer o acordo antigo. Antes dessa prorrogação, com pagamento de multa de 1 milhão de reais, o Timão vai ser obrigado a ressarcir essa empresa em 1 milhão, mas se livrou de um custo de 29 milhões. A multa total a partir desse acordo do Augusto girava na casa dos 30 milhões de reais. O Salazar falou que o Corinthians vai rescindir com uma empresa que administra o estacionamento. Por favor, pesquisa isso para mim, Gabriel. É a Índigo. Multa rescisória de 11 milhões. Era uma insatisfação grande desde os tempos do Augusto. A Índigo tem um contrato que é muito benéfico para ela e péssimo para o Corinthians. E o Corinthians, na atual administração do Osmar Stabile, entendeu que não dá para continuar insistindo com esse acordo, vai pedir a rescisão do contrato para, no momento seguinte, começar a trabalhar na busca por um outro parceiro com condições melhores, né? O estacionamento na arena, na Neoquímica Arena, é uma enorme fonte de receita. E a exploração por conta desse contrato com a Índigo foi bastante ruim para o Corinthians, tá bom? Quando o Memphis Depay vai aparecer? Pois é, Leandrão, ele vai certamente aparecer amanhã.
Só para vocês entenderem. O Matheus Depay. Ai, meu Deus. Mas deixa eu aproveitar. O Leandro tá tirando sal porque ontem o Matheus, enfim, me provocou aqui na live. Mas deixa eu falar sobre o Memphis Depay. Amanhã é o último jogo do primeiro ano de contrato entre Corinthians e Memphis Depay. E por que esse jogo é importante? Porque é a última chance de o Memphis bater duas metas que estavam previstas por bônus. Primeira meta de número de jogos. Segunda meta de gols / assistências. O Memphis, ao que tudo indica, vai estar em campo amanhã para Palmeiras e Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Com a presença dele, ele vai ter 47 dos 67 jogos no período. Isso assegura a ele 70% de aparições, ou seja, ele pega o bônus máximo previsto para jogos disputados, que é de 70% ou 6 milhões e 300 mil reais, beleza? Há também bônus por gols / assistências. Ele ganha um bônus com 15 gols, ganha um bônus com 20, outro com 25 e outro com 30. Nesse momento, o Memphis tem 29 participações em gol, 14 gols e 15 assistências. Se o Memphis marcar ou der assistência no clássico contra o Palmeiras, nessa quarta-feira, ele bate 30 e pega um bônus máximo de 6 milhões e 300 mil. Hoje ele tem garantidos, em relação a gols, um bônus de 4 milhões e 300 mil reais. Falar sobre as últimas do Corinthians. Casa lotada para Corinthians e Palmeiras nessa quarta-feira, os ingressos praticamente todos esgotados. Vai haver uma grande recepção da Gaviões, promovida pela Gaviões, mas com torcedores do Corinthians na porta do estádio, para a chegada do time. A ideia é mostrar para os caras o quanto esse jogo de amanhã tem importância. Que mais que eu posso contar para vocês? Sobre Yuri Alberto, né? Uma coisa que eu perguntei pro André Curi, mas talvez eu não tenha contado. O André Curi disse que com a renovação do contrato do Yuri, além de ter tido um reajuste do contrato até 2030, ele reforça o projeto de ficar no Corinthians, pelo menos até a Copa do Mundo do ano que vem, tá? E a justificativa é a seguinte: o André Curi entende que hoje é mais fácil para o Yuri Alberto se manter sonhando com seleção, jogando no Corinthians, do que, por exemplo, se arriscando a ir para o West Ham, para o Nottingham Forest, para qualquer outro clube. Porque ele vai, talvez não se adapte, talvez tenha dificuldade, se não for titular, fica cada vez mais distante da seleção, e existe o sonho, o objetivo, o plano do Yuri Alberto de ser convocado para a seleção brasileira. Confesso que eu vejo essa possibilidade bem pequena, mas não custa sonhar, né? Preciso falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu uma boa redução na sua folha salarial com apenas 3 saídas. Você vai lembrar que Igor Coronado, Alex Santana e Giovani não ficaram no timão após o último mês. E a debandada desses 3 atletas significou uma redução de 2 milhões e 600 mil reais mensais. Coronado era dono do maior salário, ele tinha um custo mensal de 2 milhões, Giovani e Alex Santana ganhavam os outros 600 mil. A ideia do presidente Osmar Stabile é reutilizar essa grana para a contratação de atletas. Com esse fôlego na folha salarial, ele entende ser capaz de contratar jogadores. O grande ponto é como contratar atletas sem pagar pelos direitos econômicos. O Corinthians hoje não tem dinheiro para investir em jogadores, apesar dessa folga na folha salarial. Importante registrar ainda que o Corinthians não descarta negociar mais atletas para tentar reduzir ainda mais seu custo. Por exemplo, Palácios é um jogador que o Corinthians adoraria fazer negócio. Ele até tinha conversas com o Austin FC, mas demorou para responder. O Austin desistiu do acordo. Léo Maná é outro atleta que não faz parte dos planos. Se pintasse uma proposta pelo Félix Torres, certamente o Corinthians faria negócio. E o principal deles, Memphis Depay, cujo custo é de 6 milhões de reais por mês. Tem ainda, isso sem contar os bônus. Se pintar qualquer proposta pelo Memphis Depay, Corinthians fará negócio. Em relação a reforços, abre aspas, para o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, não vai ter nada de loucura. Temos que trabalhar dentro da nossa possibilidade de custo baixo e alta qualidade. É difícil, mas não impossível. Para fechar o noticiário ou as notícias do Timão, contar que o clube demitiu Orlando Ribeiro do cargo de técnico do Sub-20. Diego Coelho deve ser anunciado como novo comandante. A saideira do Timão, Corinthians, que se prepara para o confronto contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Havia expectativa da realização de um treino aberto, não será possível, mas a principal organizada do Corinthians prepara uma grande recepção para o time na frente do estádio na quarta-feira. Tem algum nome de jogador que possa vir para o Corinthians?
alguns nomes especulados. O Vitor Sá segue na pauta do Corinthians, os caras estão em tratativas. O Vitinho foi observado, foi analisado, mas não houve avanço. Sobre lateral direito, lá atrás, os caras tinham conversado com um jogador chamado Pastor, que joga em Portugal, mas a verdade, o próprio presidente disse hoje, né, há pouquíssimo dinheiro para circular. Então, o Corinthians precisa ser bem certeiro nas escolhas para trazer jogador bom e gastando pouco, tá? Então é isso aí, né, minha família brasileira? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes e exclusivas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil, tá ligado, né, rapaziada? Então, já chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, o poderoso Timão. Hoje tem jogo Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Acho que o jogo hoje vai ser 2-0 para o Timão. Deixa aí no comentário a sua opinião, seu palpite. Valeu, vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Fui.